Olá a todos vocês, uma boa aqui hoje sobre como a gente obter alta performance nos negócios sem perder o juízo. Exatamente isso, como entender as alterações que acontecem no nosso dia a dia, tá? Sejam elas metabólicas, hormonais, e que desencadearão alterações do nosso comportamento. Exatamente. E aí, o que nós agimos, como pensamos, como fazemos as coisas, ou deixamos que as coisas externas nos influenciam, vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. Vamos começar falando sobre alguns conceitos de saúde, de alta performance, comportamento humano e também ambiência, né? Saúde não é ausência de doença, mas é um estado onde eu consigo ter equilíbrio nas coisas que eu faço, criando um ambiente agradável para que eu passe a maior parte do meu tempo ali, e aí se eu sofrer influência desse ambiente, que ela seja boa, e aí nós vamos estar falando de ambiência, que é toda essa gama de informação que me cerca, com quem eu falo, o que eu escuto, o que fazem comigo, quem são as minhas referências, o que eu ouço, quais são as minhas crenças, como eu alimento elas, as doutrinas que eu passo pela minha vida, na minha carreira, enfim, tudo isso molda um pouco da minha personalidade. Não dá para deixar de considerar o que foi feito ou como fomos forjados lá atrás, na nossa infância, até os 7 anos de idade. O ser integral que somos, ele sofre influência, sim, dessa fase da nossa vida. E é importante que nós possamos compreender. Vamos falar principalmente de quem tem muita habilidade em lidar com a razão, né? E aí, botando aqui a roda da vida, como é que a gente lida com essa situação no dia a dia? Às vezes depositando muita energia numa área, somos habilidosos demais numa área e capengas demais em outra área. É importante ter esse senso de equilíbrio para que a coisa funcione. A Roda da Vida está disponível aí pela internet. Você que quiser aprofundar, dá uma pesquisada aí, vai encontrar material. E aqui uma fala que eu tenho como referência, da obra de Napoleão Hill, de um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. Não tem conotação religiosa, mas fala, assim, de como a gente lida com a nossa segunda voz. E lá ele disse, abre aspas, né, em nossa mente nossa que é um espaço vazio. Ou colocamos as coisas boas dentro dela, ou as ruins se apoderarão dela. E isso é importante para que a gente possa compreender. Agora, falando de razão, a gente precisa trabalhar com aspectos que sejam tangíveis, que sejam palpáveis, que sejam mensuráveis. Então, a intenção aqui é provocar as pessoas que lidam muito bem com a parte do raciocínio lógico, da razão, os matemáticos, que, através da ciência, da epigenética, até da própria neurociência, nós vamos compreender aqui alguns aspectos que acontecem de fato, nós podemos mensurá-los, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista metabólico, que a gente possa entender coisas que não dá para ser visto na matemática, mas que aqui sim vai mostrar que estão acontecendo silenciosamente, até que de fato um dia se tornem fato. E aí sim a gente acredite, né, que aquilo era possível acontecer, estava acontecendo o tempo todo. Eu só não conseguia mensurar isso. E aí são reflexões, ter razão ou ter paz. É importante avaliar a quantidade de energia que a gente ainda tem e a quantidade de energia que é a demanda, que é necessária para a gente sustentar a razão. Ou é mais fácil abrir mão dela para ter paz, porque é a quantidade de energia que eu tenho e eu vou ficar bem comigo mesmo. Então, é escolha. Então, é uma reflexão, não é uma certeza. E aí, do ponto de vista nutricional também, o que leva a comer ou não comer? Eis a questão, né? O que faz a gente ficar tempo sem comer, principalmente sob o efeito da adrenalina, e o que nos leva a comer compulsivamente quando sob o efeito da serotonina, que é o hormônio do prazer, do relaxamento. Tá? Então, são aspectos aí físicos para a gente ter a ideia clara de que, de fato, eles estão acontecendo. Agora, em se tratando também de entender a compreensão da física quântica como, enquanto sendo seres energéticos, né, e energia não se produz, você somente transforma. Então, se a gente tem uma quantia de energia vital, como é que nós estamos distribuindo ao longo da nossa caminhada? Quanto de energia estamos depositando no futuro? Olha aí a ansiedade. Quanto de energia estamos depositando no passado? Olha a depressão.
e quanto de energia estamos depositando no presente. Nunca na humanidade houve tanta importância dada aos pets. E aí uma analogia, uma reflexão ao mesmo tempo, e obviamente a ciência apontando que estudos mostram que a introdução dos pets na vida do ser humano do dia de hoje está relacionada com a volta para o presente, porque você só convive com o pet no presente. Você até cria a ideia futura de que quando chegar em casa vai ter um ser lá dentro de casa te aguardando, mas você só lida de fato, você só aproveita, você só parte para a ação do tempo presente. Então, ou seja, a maior parte da nossa energia deve ser depositada no presente. No presente. Um pouquinho dela lá no futuro, que é uma projeção do que se espera, do que se deseja, né? E de vez em quando olhar para trás, para o passado, quando a vida nos fizer pequena, para que a gente, para os nossos feitos, para as nossas conquistas, daí a importância da comemoração, e aí, a partir daí, a gente consiga igualar poder, ficar de frente a um problema do mesmo tamanho dele. Por isso que a gente tem que olhar para o passado também, para lembrar do tamanho que nós somos, né? A capacidade que nós temos aí. Então, a distribuição de energia adequada se torna da forma de 70 no presente, 20 no futuro, 10 no passado. Com isso, a gente faz também uma higienização mental. A gente não toma banho todo dia. A higiene mental também tem que ser feita diariamente, né? Não dá para deixar acumular lixo demasiado na nossa mente, que isso vai trazer algum problema para nós. Então, é importante fazer esse trabalho. Agora, nós vamos nos deparar com as relações pessoais e interpessoais. Pessoais, eu chamo a atenção, como é que eu lido com eu mesmo. É a minha segunda voz interior, quando ela fala, como é que eu ajo, como é que eu reajo a essas circunstâncias. E aí, às vezes, a clareza, né, de por que eu faço o que faço. É importante essa clareza para eu começar a compreender como eu ativo os meus gatilhos que são favoráveis para que eu tenha bom desempenho. Então, quando eu me conheço, eu sei as minhas limitações, as minhas fraquezas, e compreendendo isso, eu começo a treinar, a desenvolver essas habilidades para lidar comigo mesmo, primeiramente. E quando eu lido muito bem comigo, eu consigo lidar bem com as pessoas. E aí eu consigo compreender por que as pessoas agem do jeito que agem, por que as pessoas reagem aos acontecimentos. E aí eu começo a desenvolver habilidades nessa área interpessoal para poder obter o máximo das pessoas, potencializar aquilo que elas são bons e, de preferência, escondendo aquilo que são as inabilidades delas, para que elas não se vejam ridicularizadas frente às outras pessoas. Isso é a capacidade de um líder. Muitas das vezes, na função de líder, os liderados olham e veem essas pessoas como as que tenham a capacidade maior na resolução dos problemas que os comandados não conseguem, que os liderados não conseguem resolver. E às vezes é assim que a grande parte dos liderados veem os líderes, né? E os líderes têm que ter esse discernimento, essa clareza sobre esse ponto de vista, né? Para que possam sim obter o melhor resultado com as pessoas. Agora, como falando da razão, que é a parte do raciocínio, de lidar com pessoas, de lidar com situações, com sistemas, né, com a matemática, através de processos, para obter o melhor resultado possível. E se eu sou bom nisso, que maravilha. E aí tudo começou quando um dia eu comecei a desenvolver essas habilidades de raciocínio, da matemática, de elaborar processos e obter os resultados no melhor tempo possível. Essa habilidade me criou uma especialização, vamos assim dizer, do lado esquerdo do nosso cérebro. Eu desenvolvi essas habilidades muito mais. E isso me deu uma série de perspectivas. Então, quando eu domino a parte de dinheiro, né, quando eu domino a parte da matemática, de lidar com números, e eu crio aí perspectivas do que o dinheiro pode me proporcionar, ou a lida saudável com as finanças pode me proporcionar, e eu vejo a possibilidade de adquirir família, de adquirir bens, de adquirir casas, de executar e realizar viagens, cuidar do meu lazer, dos meus investimentos, as necessidades básicas todas sendo atendidas, cria uma nova perspectiva. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. O grande desafio é que
eu lido com o processo, e esses processos são tocados ou são gerenciados por pessoas. E aí entram as relações interpessoais, e aí entra uma área que ainda não foi explorada, precisa ser mais desenvolvida, que aí eu falo do hemisfério direito do meu cérebro, que aí é onde entram as relações pessoais e interpessoais, e aí eu preciso me conhecer melhor, né? Então, existe um trabalho muito importante de um pesquisador chamado Paul Ekman, e ele passou uma parte da sua vida acadêmica aí convivendo com os aborígenes, e ali ele identificou microexpressões, uma vez que eles não tinham domínio da fala, e ele quis entender como eles se comunicavam, como eles davam, como eles expressavam aquilo que eles queriam, e eram através das microexpressões faciais que ele identificava ali uma situação de nojo, de estresse, de medo, de alegria, de tristeza, e as emoções humanas tomando conta de tudo isso, e nada de muito absurdo nesse trabalho, em se tratando de lidar com pessoas ali bem rústicas, bem sem tecnologia, né? Isentas de tecnologia, mas é um convívio que a gente experimenta até hoje no dia a dia com toda a tecnologia nas relações interpessoais, né? Nas relações entre pessoas, quando há conflito, quando há divergências de ideias, como as pessoas reagem frente a essa pressão do dia a dia. E aí, para entender que nada está errado, vamos entender o que acontece nesse contexto quando eu tenho uma pressão exercida de cá pelas metas do dia a dia. Se eu sou bom em número, em processo, tem meta para ser batida, e meta tem que ser batida dentro de um tempo. Perdão. E aí, se tem meta de cá, tem o tempo de lá. E essas duas forças exercendo uma pressão sobre o ser que aqui no meio está, que é o matemático. E, obviamente, a tendência é a corda ruir para o lado mais fraco. Se aqui em cima, que a razão está uma maravilha, a pressão vai recair sobre o calcanhar de Aquiles, que é a emoção. E aí aqui entra uma situação que, se por um lado a razão mostra que 2 mais 2 são 4, quando se trata de emoção, 2 mais 2 dá 7,3. Não pergunte como eu cheguei nesse número, mas é importante entender que ele é diferente de 4. Ou seja, não bate até que eu passe a ter forma de mensurar o que aconteceu, por que aconteceu, e que isso, de fato, seja mensurável. Aí sim eu começo a dar valor, né? Porque matemática, ela é palpável, ela é mensurável, ela é tangível. E as emoções, nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas elas existem, elas estão acontecendo o tempo todo e nós estamos sob a influência dela. Vou usar aqui do ponto de vista da nutrição para mostrar quando, sob o efeito do estresse, a liberação do hormônio cortisol, o que ele faz com o nosso corpo físico, fisiológico e metabólico. E aqui é um caso clássico, né, de utilização da nossa proteína muscular quando de atividade intelectual. O cortisol não quer que a gente coma, quer que a gente produza. E aí, obviamente, o nosso músculo é que vai, através do nosso fígado, na forma de aminoácidos, ser convertido em glicose. Essa glicose para alimentar o nosso cérebro para que a gente exerça então a atividade intelectual. Agora, se eu tenho uma situação desconfortável, eu liguei a televisão cedo para ver os indicadores lá, eu sou matemático, eu preciso lidar com esses indicadores, porque ele vai reger as minhas ações ao longo do dia, qual está o preço do dólar, o que subiu, não é isso? E aí eu tenho uma projeção para o futuro, e essa projeção me deixa ansioso, porque ela é insegura. E aí, nesse momento, eu vou produzir um outro hormônio chamado agora adrenalina. E o que a adrenalina tem a ver com esse caso? Ela comunica com o meu pâncreas, diminuindo a produção de um hormônio chamado insulina, aumentando a produção de um hormônio chamado glucagon. Toda vez que o glucagon está alto na corrente sanguínea, ele está dizendo para mim que eu não vou utilizar da minha alimentação para obter energia, e sim do que já está dentro do meu organismo. E aí eu tenho um grande problema, que eu passo horas e horas de jejum ao longo do meu dia produtivo, até que o sol se ponha, e aí vem a noite, e com o escurecer vem os hormônios do relaxamento, né, para que depois eu possa produzir o hormônio do sono profundo, que é a melatonina. Mas antes disso vem serotonina, para eu dar aquela relaxada, mas ela também é hormônio do prazer. E aí é exatamente o momento que vem a compulsão alimentar,
é o horário noturno, normalmente próximo ali de 9 horas, onde vem uma fome incontrolável. E aí eu comendo um pouco mais, eu acabo tendo problemas estético-metabólicos, né? E por aí vai, de certa forma, até que eu perceba que eu estou com uma gordurinha demasiada na região do meu abdômen, que tem tudo a ver com a adrenalina, com o cortisol. E aí a matemática passa a valer, porque aí agora eu estou vendo que está acontecendo alguma alteração, estou vendo que o meu apetite está alterado, eu estou vendo que o meu comportamento alimentar está alterado. E aí eu começo a entender que a emoção não deve ser negligenciada, porque apesar de não ser mensurada no início, agora ela já mostra que alguma coisa está errada. Fique tranquilo, se isso está acontecendo, tem a solução. Agora, para que isso aconteça, eu primeiro preciso conhecer a mim mesmo. Isso é bíblico. Conhecer a si mesmo é um olhar introspectivo para dentro, né? É saber como eu reajo, como eu ajo frente às situações que a vida me apresenta. E aí, quando eu conheço isso, eu posso me antecipar. Principalmente se eu tiver habilidade. Habilidade é treino. Eu preciso buscar ajuda naquilo que eu não estou bom, né? E tem uma máxima que a gente sempre pede quem está num patamar melhor do que a gente. Se você quer ajuda na área psicológica e não está bem do ponto de vista emocional, você tem que buscar quem é um especialista nessa área. Se você busca ajuda financeira e você não está bem nessa área, você tem que buscar um especialista que seja bom nessa área. E quando você é bom numa área, você também é um líder de referência para ajudar as pessoas que te veem como essa referência. E aí você está apto agora a ajudar essas pessoas. Então, conhecer a ti é desenvolver o saber, né, de quais são os meus pontos fortes, aquilo que eu tenho a oferecer, e quais são os pontos a melhorar, aquilo que eu preciso pedir ajuda, né? E aí eu começo a dar um passo em conhecer pessoas, eu já me conheço, eu já estou apto a conhecer pessoas para poder ajudar. Então, identificar as habilidades de um liderado é importante para que a gente possa potencializar isso e neutralizar aquelas inabilidades das pessoas até que elas ganham essa habilidade. É saber extrair de melhor aquilo que as pessoas têm e neutralizar aquilo que elas ainda não estão bom para mostrar como sendo qualidades. Não é isso? Isso é capacidade e habilidade de um líder. É assim que a maior parte dos liderados veem os líderes, né? São pessoas que estão ali para resolver aquilo que eles não suportam resolver, que eles não dão conta. E aí, uma fala do nosso saudoso Einstein, né? Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da sua vida acreditando que é um idiota. Então, precisa ter esse discernimento, né? O que estamos fazendo com as pessoas? Estão os edificando ou não? Essa reflexão ela vai ser completada pelo terceiro ponto, que é a ambiência, que é o ambiente que nós vivemos, o que nós falamos, o que nós recebemos de informação, o que fazem conosco, as pessoas que nós levamos para o nosso happy hour, as músicas que nós ouvimos, o que nós fazemos com o nosso lazer, as pessoas que são as nossas referências e alimentam as nossas crenças. Tudo isso é onde molda o ser humano. E aí, uma ótima perspectiva trazida agora pela epigenética, que é a parte da ciência que estuda o ser humano dentro do contexto que ele vive, e não somente a genética, apontando uma condenação para aquilo que já é herdado dos seus antepassados. Eu mesmo venho de uma situação onde eu tenho uma incidência de cardiopatia elevadíssima na família do meu pai. E aí, se eu usar só a genética para esse julgamento, eu tenho uma condenação brutal. A epigenética traz essa vertente de falar o seguinte: olha para o ambiente que você está envolto e vê o que está aí, o que você está fazendo, quais as influências você está recebendo, porque você tem opção, você tem perspectivas novas, desde que você desvie a conduta, crie um novo ambiente a partir daí. Finalizando aqui, eu trazendo agora uma reflexão que a razão leva em torno de 7 segundos para aparecer. A loucura age nos segundos que a antecede. Eu lembro de uma máxima de um case
que eu estudei numa pós-graduação de gestão empresarial do Senac, onde a professora trouxe um case de um piloto da aviação que teve a sua vida transformada quando ele recebeu um convite para ser piloto da TAM, e naquele momento ele avaliou e ele teria ali o seu salário dobrado praticamente. Era uma situação muito desejada. E aí veio-se a perspectiva criada, né? Opa, agora eu posso ter uma casa melhor ainda do que eu tenho. Eu posso ter um carro melhor ainda do que eu tenho. Eu posso colocar meus filhos numa escola melhor ainda do que eles frequentam. E tudo isso se consolidou, e foi um momento maravilhoso. Um dia, o comandante adentra o saguão de embarque, um dia de trabalho, com seu cap na cabeça, o terno de um lado, a bolsa do outro, e ele avista à frente uma pessoa com o uniforme da empresa que ele fazia parte ali. Essa pessoa conduziu até uma sala e ali, em duras palavras, ela disse, mais ou menos assim: a partir de hoje, o senhor não mais faz parte dessa empresa. Gostaria que o senhor se dirigisse com o seu material até o setor de RH, onde lá todas as demais informações serão passadas para o senhor. A TAM agradece. Tenha um bom dia. E esse senhor viu ali, naquele momento, o chão fugir debaixo dos seus pés. Ele correu para um ambiente que é mais aconchegante para o ser humano, que é a sua casa, é o seu lar, é a sua família. E, obviamente, lá ele não encontrou ninguém. E ele ligou desesperadamente para a sua esposa, pedindo que viesse para casa o mais rápido possível, que ele tinha coisa a discutir com elas que era de uma prioridade urgente, urgentíssima. Não conseguiu falar com ela, deixou a mensagem. E ela, logo depois, assim que viu a mensagem, entrou no seu carro e dirigiu rapidamente para casa. E chegando lá, nada pôde ser feito, porque o tiro certeiro já havia. A razão leva em torno de 7 segundos para aparecer. Segundos que a antecedem. Então, aos matemáticos, pessoas com uma habilidade incrível de lidar com a razão, uma ponderação. Comecem a desenvolver habilidades que favoreçam vocês a transitar pela área das emoções, para que lá sim vocês encontrem esse ponto de equilíbrio que falta no dia a dia, para que você tenha um ambiente ou uma ambiência o mais saudável possível, para que faça vocês